E nessa época eu criei a Soda POC, que foi a primeira festa oficialmente minha lá no James. É assim, por exemplo, que eu tento trazer principalmente ali dentro do James, a importância da cultura brasileira, né? Salve galera, tranquilo? Eu sou o Pedro Kovalik, sou social media comunicador da Pista. Tô falando aqui diretamente de Curitiba, do QG da Pista, para a segunda temporada de Procure Saber. Hoje eu estou falando com o Mikael Brandes Gustavo, mais conhecido como Mika aqui na província de Curitiba. Ele é produtor de eventos desde 2018, também faz parte do time do James e também produz outros eventos independentes da cidade. Se apresenta um pouquinho. Bom, eu acho que já foi falado aí, eu sou o Mika, trabalho com eventos aí há quase 10 anos. Sou um amante da noite aí, da cultura em geral. E acho que não tem muito mais não tem nada que me defina melhor, assim. Você me contou que você produz de 7 a 8 eventos por mês. Você integra o time do James produzindo eventos semanais, mas você também é criador e produtor da Sativa, da Mega e a Que Funk Chegamos. Bom, como que você se organiza, equilibra e lida com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Então, eu acho que o meu trabalho, eu vejo assim, a minha rotina, eu vejo ela como uma onda, assim, sabe? Tipo, semanal, né? Tipo, lá no domingo, segunda-feira, ela vai se formando, vai tomando forma, vai chegando durante a semana. E daí, enfim, chega sexta, sábado, né? Que normalmente são os dias de rolê. E daí é onde tá o auge ali, o pico de trabalho, né? Então eu tento me organizar dessa forma, sabendo que essa vai ser o meu cotidiano ali, né? Procuro deixar as coisas mais pessoais mais pro começo da semana. E o final de semana acaba sendo de bastante trabalho, assim, bastante correria. O seu fim de semana é na segunda-feira. Exato, eu amo os domingos e as segundas-feiras. E pô, você disse que começou a produzir eventos em 2018. Como que aconteceu o seu primeiro contato com essa área, com a produção? Em qual momento da sua vida foi o momento de virada de chave que você falou, não, é isso, vou largar o que eu tô fazendo e trampar exclusivamente com isso, com a noite, com eventos, com a música? Então, é que não teve uma virada de chave exatamente. Quer dizer, teve, só que não foi uma coisa minha, né? Meu pai, ele sempre foi um profissional liberal, assim, então ele era programador, tinha clientes ali na 24 de maio, que todo produtor conhece, né? Porque um monte de bugiganga lá. E eu trabalhava com ele ali, trampava no escritório, daí chegou esse momento da internet e tal, que essas lojas acabaram perdendo bastante a força, não tinha mais contexto ali, não tinha mais trabalho para mim ali. E daí me chamaram num dia aleatório que eu tava lá no James, me chamaram para fazer salão, que é recolher as garrafas, copos, enfim. E foi assim que eu comecei a trampar de fato na noite, né? Então não foi uma coisa pensada ou planejada minimamente, assim. E daí, estando lá, como eu sempre fui uma pessoa de muitas opiniões, assim, né? Eu fui, sei lá, conversando com os DJs, os produtores que já estavam lá. E daí teve um momento, assim, que eu comecei a tirar fotos do rolê e postar no Instagram e tal. E daí um fotógrafo da Quarta, na época, ele chegou e falou que curtia a minha visão e pá. Daí, coincidentemente, tinha uma amiga vendendo uma câmera. Comprei essa câmera, comecei a treinar lá. Daí, uns amigos que começaram a produzir no James me chamaram e acabou que eu já paguei essa câmera com o trampo das fotos, que era uma festa de quinta-feira. Então o seu início foi tipo, você falou ali fazer salão, mas foi por causa das fotos. Meu primeiro trabalho no lugar de produção foi dentro das fotos, né, da fotografia. E, enfim, inclusive, tipo, eu tava fazendo o trabalho de salão e eu pegava a câmera em momentos que eram mais lights, assim, pra fotografar e treinando até que surgiu esse convite. E daí, desde então, eu fui me inserindo, né? Essa festa, ela deixou de acontecer. Daí eu comecei a produzir algumas festas ali pontualmente na véspera de feriado, alguns dias, assim, que eram mais livres. E também
a minha primeira festa, que era minha mesmo, que não foi tipo uma label do James que colocaram pra eu administrar, ela rolou lá no Vito das antigas ainda, lá onde hoje é o Onca de novo. E que era Fudeu Galera, que agora ela acontece no James também, uma festa bem assim, pastelão, tá ligado? É uma festa realmente, a ideia é você levar a sua galera, toca meio que de tudo, porque eu entendo que em grupos grandes, às vezes, cada um curte um som, né, enfim. E também dá essa liberdade pro DJ, de certa forma. Daí depois da Fudeu Galera, que foi onde eu trampei a primeira vez com o Luiz, que é esse maninho que trabalha comigo até hoje ali no James. Ele foi o designer de uma das edições da festa. E nessa época eu criei a Soda Pop, que foi a primeira festa, tipo, oficialmente minha lá no James. Porque na época ali era muito comum nas baladas misturar o funk e o pop numa só festa, também nessa ideia de agradar públicos diferentes. E eu, que gostava muito das divas pop e tal, eu queria uma festa onde a gente pudesse tocar as músicas pop que estavam faltando nessas festas mais mainstream, assim, né? Então veio a Soda Pop, que também era uma festa que rolava na quinta-feira, um dia que a gente tem mais liberdade criativa, né? E então ela era muito focada em trazer o pop também. O trocadilho do nome da festa é justamente porque o pop ele é tido como uma música inferior, como uma arte inferior, e por isso, tipo, as pessoas não levam a sério, né? Então a ideia era levar meio que a música pop mais a sério. Hoje em dia eu acho que tem várias outras festas aí, tanto aqui em Curitiba como pelo Brasil, que tem essa pecha, assim, né? E tem todas essas divas aí de Charlie, enfim. E com a Soda Pop eu consegui desenvolver mais o meu lado de produção no sentido de ter ações, trabalhar com performances, encarar a festa de uma forma mais artística, assim, entendendo a importância da pesquisa dos DJs, para além dos hits e tudo mais. Então acho que é isso, sobre esse começo. Não tem muito mais o que falar. A Soda Pop ela rola até hoje, né? Hoje em dia é a festa que eu faço que dá mais gente, assim, cada edição que a gente faz dá aí umas 700 pessoas. Quantos eventos semanais, quantos eventos que você produz no James, ou que você faz parte, que acontecem tanto durante a semana, mas durante o mês no James, assim? Você tem em média, assim? Então, eu normalmente faço quase todas as sextas, basicamente eu tô envolvido. Vários sábados também. E mais pontualmente nas quartas e quintas ali, porque a quarta já tem o produtor que é o Luiz mesmo. Bom, você estava falando ali das festas pop e tudo mais, mas você foi também um dos responsáveis por introduzir mais o funk no James, certo? Com as suas festas também? Eu diria que uma vertente do funk, né, que é a vertente que hoje em dia é a que tá mais em alta ali, o mandelão em geral, e mais introduzir mais o submundo, né, as bolhas, os assobios que assustam algumas pessoas, mas já tinha o pancadão, que era uma festa bem forte lá no James, também ali de 2018, a mais antiga do que eu ali. Mas ela também tinha esse viés mais comercial, mais de hits, que naquela época tinha o Condzilla, então tava bombando muito o funk, todo mundo queria aquele funk, enfim. E esse lado ele veio mais depois da pandemia, que eu acabei me encontrando mais nesse lado da produção do funk, e ele não veio pelo funk a princípio. Eu comecei com a Sativa, que ela ainda rolava quando abriu o Garden, que era o espaço externo ali do James, então ela começou muito com hip hop, afrobeats, foi ali onde eu aprofundei minha relação com a Vani também, que foi a partir dessa relação com a Vani, eu acho, que a gente foi trabalhando mais o lado do funk, porque daí a balada reabriu, a Sativa foi pra pista, né? E daí eu e a Vani a gente tava descobrindo todo esse universo ali das bolhas, do funk paulista, dentro da Sativa. Porém, eu senti que eu precisava de uma festa para colocar todo esse universo que já não cabia mais na Sativa, acabava afogando o lado mais do rap e tal na festa. Daí veio a Mega, que daí eu acho que é onde meio que deslanchou esse meu lado de trabalho com o funk. E, bom, me possibilitou trabalhar com gente muito foda aqui de Curitiba mesmo, e também daí eu acho que a galera
conheceu muito mais quando veio o Ramemes, a gente trouxe a Bonequinha, o Caio Prince ainda também. Também, né? DJ Dai foi no aniversário do James, mas fez parte de todo esse bololô ali. Então foi ali na Mega, que também acabou ficando, de certa forma, limitada por conta da pista do James ela ser mais comercial, né? Então, daí, a partir dessa limitação, veio a Que Funk Chegamos lá no Tange, que daí é onde a gente perde totalmente a cabeça, faz o que quiser lá. Que tem sido mensal, né? A Que Funk, ela varia, mas é mais bimestral. Assim. Semestral. Quantas edições você já fizeram até agora? Umas 10, talvez 15, eu me perco, assim, porque justamente é isso, é toda semana, né? Então, eu não consigo, eu perco as contas, assim, mas a Mega vai fazer 3 anos, agora em junho, e a Que Funk Chegamos deve estar chegando em uns 2 anos também, e nesse processo todo, a Sativa, ela foi pro Tange aos domingos, para ela também poder ter essa maior liberdade de pesquisa sonora. Por exemplo, na última a gente teve o Manolo, que traz uma outra visão, né, diferente dos artistas que são mais com a pesquisa mais voltada ao funk, ao rap. O Manolo trouxe um dub, trouxe, enfim, a pira dele também, que todo mundo sabe que é única. Pô, massa demais. E, pô, o James é uma das baladas mais duradouras de Curitiba, né? Já são 21 anos? 27 a gente tá indo. Sério, agora? Só a quarta tem 22. Pô, e principalmente essas peças de funk que você produziu veio mais depois da pandemia. Você viu alguma mudança que trazer esse estilo dali pro James trouxe? Até uma aceitação do público? Como que você tá vendo até o cenário do funk aqui na cidade pós-pandemia, que foi também onde a galera começou a aceitar e abraçar mais, né? Eu acho que a galera abraçou muito o funk underground, né? Saiu assim, tipo, antes a gente conhecia muito funk pelo cantor, hoje em dia a gente conhece muito mais os produtores, né? Pelo menos ali na nossa bolha que consome esse funk mais underground, mas eu acho que até fora disso, né? Os universitários abraçaram muito DJ Blake, Sky Prince, Musão, enfim. E eu acho que a mudança, ela também foi geracional, assim. Eu sou suspeito a falar, porque eu falo que eu amo a minha creche lá, os novinhos, né? Porque eu já tô com 30 agora, então eu trabalho muito com um público ali que tem em torno de 20, 21. E eu acredito que eu vejo, pelo menos nessa galera, uma abertura maior do que eu via na minha geração, sabe? Então, existiam festas mais específicas em baladas, em casas noturnas que tinham essa proposta, mas eu acho que tudo era muito mais homogeneizado naquela época, até por conta da internet não ser tão... não ter o Spotify como é hoje, enfim. Para o bem e para o mal, né? Mas eu sinto realmente a galera um pouco mais esperta, mais aberta nisso tudo. E eu acho que o James é a casa perfeita para isso, justamente porque a gente tem um público que na quarta consome rock, na sexta muito mais o funk, mas a gente consegue inserir o trap, alguns outros gêneros ali. Tem festa que rola até uns techno, uns house, assim. E no sábado ainda a gente mantém muito forte o pop, que a galera ama, mas também numa outra abordagem que eu acho que a Soda, daí, como eu disse, ela veio lá de uma festa que ela não poderia acontecer num sábado antes da pandemia, e hoje ela é o dia mais forte no sábado do James. Também levou valor acessível que o James cobra também, isso possibilita várias coisas também, né? Eu também sou suspeito a falar sobre isso, mas eu realmente acho que a gente tenta tornar o rolê bem acessível, assim, a gente trabalha tanto com as listas também de acesso, lista preta, lista T, e tem também, além, pô, vintão você ainda consegue pegar um open barzinho ali no comecinho, uma energética. Eu acho justo. Mas não. É justo. E você acha que nesses seus quase 10 anos de produção, você acha que você já trabalhou diretamente, indiretamente com quantos artistas? Daí já não tem nem como contar, né? É muita gente, cara. Tipo, por mais que a gente tenha o nosso núcleo ali, né? A panelinha, como a galera adora dizer, mas é uma coisa que é natural, né? De todo o trabalho. Mas, pô, já deve ter passado uns 300. Se for contar, assim... Até artista que expôs e tudo mais, assim, acho que já deve ter passado uns 300. Com certeza, eu acho que até mais, se for contar todo a cenário artístico, tá ligado? Sim, E pô, de 2018 até agora 2025,
quais você acha que foram as lições mais valiosas, as coisas mais importantes que trabalhar com eventos, com a noite, com a música e com as pessoas, principalmente, te ensinou e te ensina também diariamente, assim, até hoje? Pô, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi foi que a ter paciência. Mas a paciência por quê? A paciência de entender que cada um é cada um, sabe? Tipo, uma coisa que eu acho muito importante é você entender que as pessoas elas têm um lugar melhor para elas desempenharem a função. Porque ali, as baladas em geral, mas eu acho que o James em específico, ele também é uma escola, sabe? A gente já inventou o DJs, eu mesmo, como eu falei ali, tipo, eu treinava fotografia enquanto eu fazia um trampo no salão, sabe? E tinha essa liberdade também, enfim. E já vi várias pessoas fazendo isso, e pessoas que um dia estão trabalhando no bar, outro dia estão tocando, performando. Enfim, então eu acho que entender isso, entender, tipo, onde colocar, como desenvolver os talentos da pessoa. E isso acaba engrandecendo a gente também, né? Isso me engrandece enquanto produtor, saber olhar para alguém e pensar que aquela pessoa vai se dar melhor dessa forma, nessa festa. E também, por exemplo, inserir essas pessoas, ter a paciência de colocou uma vez, não deu tão certo, tenta de novo, sabe? Dá essa dica, porque se a pessoa quer, né? Se a pessoa tem interesse também, porque outra coisa também é que não dá pra ficar postergando muito alguém que não tá dando certo, que não tá... Tem que saber também quais são os limites, né? Onde dá certo e onde não dá. Eu acho que é isso que foi meu maior aprendizado. Massa, então, pô, agora uma pergunta que a gente vive também, que é super interessante e importante. Como que você acha que a gente cuida da nossa saúde mental, da gente mesmo, nosso corpo, tendo essa rotina diferente, trabalhando à noite, tendo toda essa pressão em cima da gente? Como que você acha que é a melhor forma de se cuidar? Porque você mesmo também está passando por esse processo, que você agora também não está bebendo mais. Sim, esse foi o meu processo. Eu acho que primeiro também entender os nossos limites, porque principalmente na produção em geral, não só na produção da noite, se você se deixar levar pela maré, você é engolido por trabalho, porque, sabe, você vê todo mundo fazendo tudo e você acha que você tem que estar em tudo, em todos os lugares e tudo mais, não tem. Esse é o primeiro aprendizado, eu acho, lidar com a FOMO, porque também daí esse é o segundo ponto, né? Você trabalha, você faz sua grana aos finais de semana. Então você tem que entender e às vezes também tem que explicar para as pessoas ao seu redor que por mais que talvez aquele aniversário não seja exatamente no seu horário de trabalho, você trabalhou no dia anterior, na noite anterior, e se você, tipo, sabe, você não pode chutar o balde no outro dia com seus amigos e tal, porque você tem que estar lá. Eu, por exemplo, já passei por um episódio onde eu fui para um pré-carnaval e depois não consegui trabalhar, né? Foi difícil aquele dia, mas enfim, não vale a pena entrar em detalhes. E eu acho que dessa forma, assim, também, por exemplo, como eu falei, da dinâmica da rotina, né? Entender quais são os seus momentos mais livres e saber aproveitar isso, sabe? Tipo, hoje em dia eu amo poder tanto dar um rolê, seja no museu ou um rolê no parque e tá tudo vazio, sabe? O famoso horário de herdeiro, né? Academia e tudo mais. Pô, tem esses privilégios também e tem as coisas que você vai ter que abrir mão de vez em quando, porque faz parte. Exatamente. E de certa forma ali você realmente soube otimizar o seu dia e sua rotina durante a semana. Sim, e daí dentro disso tudo você vai entendendo os seus limites e a saúde mental também Porque outra coisa também da noite é o tanto de gente com quem você tem que lidar, né? Então, tipo, gente dos mais variados tipos, gente legal, gente chata, que a gente tem que aguentar e faz parte também. Às vezes, saber o que levar pro coração, o que absorver e o que relevar, porque não vai te acrescentar em nada, assim, só vai ocupar tua cabeça às vezes. Isso é verdade. E pô, se você tivesse dicas e conselhos para pessoas que querem também seguir nessa área da música, produção de eventos, da noite, que nem você faz, quais seriam? Ó, acho que a primeira coisa que isso eu já falava desde a época do bar, quando a galera me pedia pra fazer taxa lá, você tem que amar a noite, não adianta, você tem que gostar, por mais que você não goste de tudo que vai acontecer ali, você tem que ser uma pessoa noturna, ao meu ver, sociável também, minimamente sociável, e entender que realmente o bagulho é pesado, sabe? O corre da noite ele é pesado mesmo, envolve todas essas energias, como eu falei, e
um mito, que pra mim é um mito, é que você não ganha dinheiro na noite, sabe? Tipo, porque eu acho que é possível sim você fazer grana. Às vezes, talvez você tenha que realmente abrir mão um pouco do seu lado mais artístico, num sentido de uma convicção muito forte artística, de que as pessoas têm que ouvir essa música. Às vezes não vai bater nunca essa música numa pista, É sabe? verdade. Ou às vezes, sabe, tipo, se você é fotógrafo, você tem que tirar foto posada das pessoas para elas postarem na rede social, não é só fazer aquela... Isso vale até para as festas mais independentes, né? É muito difícil ter uma liberdade total, porque é um trabalho, enfim, que está ali inserido dentro de um contexto maior. E daí dentro disso você consegue fazer grana, tá ligado? Tipo, vai ter que trabalhar, de vez em quando vai ter que tocar num casamento, vai ter que tocar num casamento, mas aquilo ali vai garantir teu aluguel, sabe? E a não ser que você realmente queira ganhar muita grana, daí já não é tão fácil, mas daí não é tão fácil em nenhuma profissão, né? Eu consigo viver muito bem assim, trampando na noite, e no começo é difícil, claro, mas se você se dedicar e ouvir as pessoas, às vezes, que estão há mais tempo que você também, observar, é possível sim viver da noite, da arte. Daí você vai encontrar teu caminho, que também isso é muito legal, né? Tipo, existe essa liberdade para você ser um dia fotógrafo, um dia DJ, e um dia produtor, e tá tudo bem. E também, se você quiser, sei lá, virar editaleiro, assim, né? Tem a galera que é basicamente profissional em passar em edital e tal, e é isso aí. Cada um com a sua dinâmica. Top demais. Pô, agora conta pra mim os próximos planos e datas de Laçativa, Aqui Funk chegando, Aqui Funk chegamos, Mega. Quais são seus próximos planos e passos? Então, eu tava passando por um momento bem focado em entender uma questão de rentabilidade, assim, né, da profissional, entendendo como organizar as coisas de uma forma que os profissionais recebam bem e também a gente consiga sobreviver da noite, né? E agora, eu acho que eu tô mais focado em voltar a trabalhar, a desenvolver esse lado mais artístico dentro das minhas festas. Eu fiz alguns eventos esse ano que me reacenderam essa vontade, então a Mega e a Aqui Funk Chegamos eu tô preparando bastante, tanto pelo aniversário quanto pelo Dia Nacional do Funk, que vem aí em julho, né? Tentando trazer alguns artistas diferentes. Aqui Funk Chegamos, inclusive, 12 de julho, colhem lá que vai estar massa. E na Sativa, na última edição, assim, acendeu uma lâmpadazinha na minha cabeça para voltar a produzir um evento mais imersivo, assim, onde tenha música, mas também converse com a moda, converse com artistas visuais, mas não, assim, que ela não seja uma feirinha, mas que ela também não seja uma festa que seja ali só sobre a música, que seja um lugar, que ela ocorre nos domingos agora, então seja um lugar onde você queira passar a sua tarde ali, sabe? Trocar uma ideia com aquele estilista, com aquele artista, trocar uma ideia com os DJs, uma coisa mais voltada a quem vive e quer entender a arte, principalmente a arte urbana, né? Que é o que eu mais gosto de trabalhar, onde eu mais me sinto inserido, assim. Pô, massa demais. Agora uma pergunta, eu tinha até esquecido de colocar aqui, mas eu acho que a gente vai ter um papo legal sobre isso. O que você acha mais difícil? Lidar ali com os bastidores da produção, com os artistas, ou fazer o próprio público que consome entender o valor do que a gente está fazendo? Tanto tipo o valor que é cobrado, a curadoria que a gente faz dos artistas, tudo. O que você acha que é mais difícil? Pô, eu acho que são coisas tão diferentes, assim, porque eu acho que também isso é uma coisa que a vivência da balada, ela te dá uma casca, assim, porque assim, a mesma festa tem dias que, pô, o público vai comprar tudo com você. E tem dias que a galera vai querer ouvir os hits, sabe? Tipo, uma coisa que a gente observa é, nas férias, o público da Mega, por exemplo, ele é mais farofão, assim, ele quer o funk, o hit do TikTok mesmo. E é isso aí, eu acho que uma das coisas legais, inclusive sobre o funk, é que, pô, a gente tem uma música eletrônica que conversa com as massas de um jeito que eu acho que não existe, não lembro, assim, de ver, talvez, se você olhar para Berlim, mas Berlim é uma cidade, o Brasil tem 200 milhões de pessoas.
E, sei lá, nos Estados Unidos tem a música pop também, que é forte, mas também não existe. Tipo, a música pop é uma coisa e as festas de música eletrônica são também distintas, assim. Então, uma das coisas que eu gosto de trabalhar no funk e no rap também, mas principalmente no funk, é que, pô, você tem um público que tá aberto ali, inclusive a ouvir versões diferentes das mesmas músicas. E é isso que eu tento levar para as festas, sabe? Com a diferença que com os DJs, com os fotógrafos, você consegue ter uma conversa pessoal específica. E com o público o recado é dado através do som, né? Então, tentar construir da melhor forma para que o público entenda, mas também seja atendido nas expectativas dele, porque é importante também, né? O público, você tá ali tocando para uma pista, você tá tocando para pista. Mas tem que ouvir e conhecer o público, né? Eu acho que é a graça, sabe? Tipo, pô, assim como um cantor, por maior que seja, vai ter que cantar o hit dele em algum momento do show, sabe? Eu acho que isso faz parte da vida artística. Se não quer, daí toca na sua casa mesmo. Se não quer, vai ter quem vai ter alguém ideia. Tipo, daí você vai acabar reclamando que não consegue fazer dinheiro mesmo. E, pô, como que você vê o cenário da província atualmente? A província é Curitiba, mas o Mika gosta muito de chamar assim, província. Eu gosto. Como que você vê o cenário agora de Curitiba? O que você espera ver aí nos próximos anos? Pô, amigo, eu vejo a galera reclamando, mas a galera tá sempre reclamando também, vamos combinar, né? Todo mundo tá sempre reclamando. Mas eu acho que a gente tá vivendo um momento muito massa de Curitiba olhando para si própria, assim, sabe? Quando a gente voltou da pandemia, que até foi quando a gente se conheceu, o público tava muito na estiga de eventos grandes, eventos, sabe, babilônicos, tipo a baguncinha, e que acabaram se tornando um pouco inviáveis por conta de concorrência, por conta de realidade, né? Crise financeira, inflação e tudo mais. E isso acabou trazendo a gente de volta para lugares pequenos, festas mais cômodas, de certa forma, que você não precisa se preparar um mês por causa do look da festa, sabe? Você só vai colar lá e ouvir um som. E eu acho que esse é um ambiente propício para os DJs locais, é um ambiente propício também para o fortalecimento da cena local como um todo, para talvez em algum momento voltar esses eventos grandes a serem viáveis, a serem legais, porque no final das contas é isso, né? As coisas saem do underground, chegam no comercial, no mainstream, no momento que todo mundo quer ir, e daí ela passa e isso tudo está se formando um outro underground ali. Eu acho que a gente está nesse momento de um outro underground, assim, sabe? Acho que a galera saturou um pouco do que estava rolando nesses grandes eventos e tá voltando um pouco querendo algo, sabe, mais tranquilo, sem precisar tá sempre na beca ali e tudo mais. Eu gosto de porque deu pra ver o boom, assim, que veio depois da pandemia de diversos... Eu nunca vi a cidade tão ativa, assim, com rolês surgindo todo mês, tipo, diversidade de gêneros, de estilos, assim, tem sido um bagulho muito rico. Eu acho que, tipo, a galera sempre tá reclamando, mas o erro é ficar comparando com lugares que não são Curitiba. Tipo, você vai querer comparar Curitiba com uma cidade que tem 10 milhões? Sim. Tipo, mano, e com isso a galera menospreza o que tem tanta coisa que é rico, assim. Tem tantos rolês que, tipo, a galera não sabe nem metade. Uma coisa que eu até comentei esses dias foi que, por exemplo, de janeiro a março, a gente levou 20 mil pessoas nas festas do James, sabe? Então, pô, cara, não são 20 mil pessoas únicas, né? Tem a recorrência, mas, cara, são 20 mil pessoas, sabe? Tipo, isso é uma pedreira lotada. E com a liberdade que a gente tem, com o compromisso que a gente tem, e às vezes você não precisa meter os pés pelas mãos, que é algo que a gente acaba fazendo quando a gente quer ter algo que é muito grande de uma vez só, né? Doses homeopáticas, assim, eu acho que eu sou muito favorável, curto eventos menos aglomerados, sabe? Eu acho que eu tô gostando dessa vibe da galera também. Top. Pô, a gente falou aqui algumas das dificuldades e problemas de produção de evento, todo mundo sabe, mas quais que você acha que são as coisas mais bonitas e as coisas mais bonitas de trabalhar nesse meio também, ter todo esse contato? Então, eu acho que eu me considero uma pessoa bem otimista, né, nisso, acho que até pelo que eu falei, pelo que eu trouxe até aqui, eu tenho uma visão muito otimista para a cena, para os profissionais. E, cara,
Eu acho que é isso, sabe? Se você é DJ e vê a pista cantando ou te xingando, dependendo do rolê que você tá tocando, né? É, essa gratificação mesmo, sabe? Você descer às vezes da cabine e vir alguém falar, pô, muito massa. E, e é isso, sabe? Eu gosto, eu sempre curti muito a noite por conta de reunir pessoas e mandar um recado através do som, através dos textos, das artes, das festas, das ações que rolam nas festas. É assim, por exemplo, que eu tento trazer principalmente ali dentro do James, a importância da cultura brasileira, né? Porque a gente também vinha de um lugar onde era muito cultuado, tanto no rock, quanto no pop, quanto na cena eletrônica, sempre foi muito cultuado a galera gringa, né? Cada um ali no seu canto, mas sempre muito venerado a galera gringa serem os melhores e tal. E isso é uma coisa também que eu acho que a gente tem conseguido de uma forma muito massa valorizar a cultura brasileira e com isso fortalecer, né? Acho que é isso. Pô, massa demais. Uma coisa que eu acho muito bonito é tipo isso, do fortalecimento da som, porque quando a gente se junta com pessoas que têm um propósito, você pode ter um sonho diferente, eu tenho um sonho diferente, mas de certa forma, ali na noite, nesse evento em si, a gente tá todo mundo vivendo o mesmo sonho juntos, tá ligado? Sim. Acho isso muito bonito. Bom, agora, momento de indicações. Quem que você quer que a galera aqui de Curitiba, quem tá assistindo, conheça? Seja DJs, MCs, profissionais de evento, fotógrafos, tudo. Manda aí, manda bala. Olha, então eu acho que primeiramente a pessoa que eu já estava ensaiando para esse momento, né? A pessoa que eu mais tô cadelinha no momento é a Babs, porque ela foi uma das minas que eu vi, assim, tipo, ela começou a tocar com a gente no James ali no final de 2023, começo do ano passado. E eu vi ela também se inserindo muito mais no universo das baladas, né? Hoje em dia ela toca no Brooklyn, não lembro se tem alguma outra que ela toca com mais frequência, porque o Tange é um caso à parte, né? Mas enfim, e cara, ver a evolução dela e como ela consegue levar tanta identidade para pistas, às vezes numa festa que tá tocando Electro Hits, é muito massa. Então acho que todo mundo tem que conhecer, ouvir e contratar a Babs. Mitaí também, eu acho que é uma pessoa que, pô, carrega ali com tanta humildade e leveza, carrega uma cena muito importante do rap e do hip hop em geral ali, afrobeat, amapiano, enfim. O Luiz, meu parceiro lá do James também, cara, o moleque faz tudo muito bem. Ele faz todas as artes do James praticamente, amassa na pista, produz a Quarta Rock aí também, tá vivendo um momento lindo dessa história aí de 22 anos. E ele, com certeza. Pô, pra além, Sidney Souza também, DJ, produtor musical, às vezes não tão reconhecido quanto deveria aqui em Curitiba. Naja, que toca muito lá no Brooklyn também, arrasa. Cara, eu acho que no momento, eu acho que esses são os mais... E talvez trazer pessoas que sejam do outro lado da moeda ali também, do outro lado do balcão, que a gente chama, né? Talvez algum gerente, posso citar o Giovanni lá no James, mas tem vários aí pela cidade, né? Gerentes, a Pão, a barmaid lá do James também, histórica, figura histórica, que com certeza são figuras muito importantes pra noite, pra festa ali. Às vezes, pô, é a primeira pessoa que você conhece na balada, antes de conhecer os DJs, você conhece o barman. E pô, esse ano o James vai completar 27 anos. Sim. Tem algum spoiler que você pode dar pra galera que vocês estão preparando para Olha, o ano? Eu posso dar um spoiler de que a gente entendeu que os 27 anos, às vezes, eles não importam muito pro público mais novinho, né? Então, a gente resolveu fazer comemorações mais nichadas, né, com o público que frequenta lá com mais frequência e com a galera das antigas também, para ter um dia ali, né, para reviver isso, porque também são 27 anos de história. E eu acho que ter entendido isso foi muito massa, porque a gente consegue criar a partir disso, e esse é o spoiler, assim, que é um momento mesmo que a gente vive. Esperem surpresas então. E você quer dar um recado de datas e convites para seus próximos eventos? Pô, acho que é isso que eu falei aí, né? Aqui Funk chegamos no Dia Nacional do Funk, dia 12 de julho. Estamos montando um line bem foda aí. Sativa agora ela só volta em agosto, mas também é um convite aí para entrar numa experiência mais imersiva, uma festa
um evento, né? Não vou nem chamar de festa, Uhum. diferenciado. Fiquem de olho lá, sigam Vai Tocar Funk e Festa Sativa nas redes. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de hoje. Colhem no James, colhem na Sativa, colhem na Mega e colhem na Aquafunk Chegou. Valeu, galera.